Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai tratar da temática direita e esquerda, a distinção política, né, desses termos. E o que eu vou tratar aqui hoje no conselheiro, eu já tratei de uma forma mais aprofundada em artigos, posts que eu venho fazendo, outros programas de rádio. E especificamente o que eu vou falar hoje no nosso programa de rádio A República, que vai ao ar toda segunda-feira pela Rádio Cultura Online Brasil. Eu tratei por 2 programas, eu fiz 2 aulas sobre essa temática da direita e da esquerda. Cada programa de rádio que eu tenho, seja a República, seja o Culturas e Identidades, a gente estuda uma temática específica, né? Então, desta semana, de segunda-feira, e o da semana passada, eu tratei desta obra do Norberto Bobbio, Direita e Esquerda. O Bobbio é um dos grandes autores contemporâneos, é um filósofo italiano, especialista em filosofia política. Bem, por que é importante nós tratarmos desta temática da direita e da esquerda? Direita e esquerda são 2 termos que foram, digamos, vieram à baila, né? Foram realmente firmados no universo da política, preste atenção a isso, no universo da política, a partir da Revolução Francesa. Entretanto, os termos direita e esquerda, aplicados dentro da política, a partir da Revolução Francesa, ele não é originário ou originado da política em si. Então, o Brasil hoje vive uma polarização muito intensa, né, entre direita e esquerda. O Brasil é a maior fraude política de todos os tempos. Maior fraude. Não há, em termos históricos e teóricos, no campo político nacional, nenhum partido que possa configurar-se realmente dentro do escopo da direita e dentro do escopo da esquerda. Tudo aqui é uma mixórdia, é uma miscelânea. A direita é esquerda e a esquerda é direita. Né? Mas no resto do mundo não é assim. Existe uma distinção clara no campo político entre direita e esquerda. Mas antes de entrar nesse ponto, que eu quero abordar aqui no conselheiro de uma forma bastante breve, de onde surgiram os conceitos de direita e da esquerda? Eles não surgiram do universo político. Eles surgiram dos esquemas sagrados e religiosos, transcendentes. Para nós termos uma ideia, a aplicação da terminologia, ela, no caso da Índia, a gente tem um histórico muito claro, um desenvolvimento histórico muito claro dessas palavras, onde ela vem migrando do Extremo Oriente para o Ocidente, em termos de aplicação. Né? Se encontrarem uma outra documentação que reescreva o que eu estou dizendo, ótimo. Mas, por enquanto, o que se sabe é que essas palavras direita e esquerda são utilizadas na Índia antiga, portanto, há mais de 5, 6 mil anos atrás. Sendo que a palavra esquerda não era utilizada como um antípoda, né, à direita. Com o passar do tempo, a palavra esquerda foi anexada a uma categoria ontológica. Então você trabalha com as categorias de bem e mal, né? E isso inundou o universo
da religião ou dos estudos do sagrado, do simbólico, do transcendente. Historicamente falando, ao longo do Ocidente, a categoria do bem e do mal, quando você fala que alguém, veja o célebre caso de Cristo na cruz, ele tem o bom e o mau ladrão, definidos por uma posição. Um está à direita e o outro está à esquerda. Aquele que está à direita é o bom, aquele que está à esquerda é o mal. Então, essa categoria sagrada, transcendente, entre direita e esquerda, o que vai acontecer? Ela vai sendo incorporada nas teorias, na teologia, na filosofia, nos comportamentos, né? A partir do século XVIII, com o advento dos movimentos revolucionários, esta categoria ontológica do universo religioso e sagrado é trazida para dentro do discurso político. Daquele momento em diante, o que vai acontecer? Aquilo que pertencia à esfera da religião aplica-se efetivamente no mundo político, em que você cria dois lados dentro da política, dentro da sociedade. E aquele espectro político, portanto, o grupo político que estará à direita será o grupo do bem, e o grupo político que estará à esquerda será categorizado como o mal. Então, nós temos, a partir do século XVIII, os movimentos revolucionários, liderados pela maçonaria, pelos Illuminatis, pela a Revolução Francesa, vem a ser, digamos, o grande expoente. O próprio Bob coloca isso, né? Aliás, qualquer estudioso fala disso. Vem a ser o grande expoente em que essas categorias de direita e de esquerda são definitivamente incorporadas dentro da política, e a partir disto cria-se, portanto, um grupo teórico e ideológico. Mas aqui é preciso entender o seguinte, e foi isso que eu expliquei nos programas de rádio, e vou somente mencionar nas aulas, porque se vocês tiverem interesse, entrem aqui no nosso canal. Essas aulas, direita e esquerda, do programa de rádio A República, estará lá a parte 1 e a parte 2. Tá bem? Estarão lá a parte 1 e a parte 2. Pois bem, como é que esse universo da direita e da esquerda são trabalhados dentro do espectro do sagrado e do transcendente? Vamos pegar o exemplo da tradição extremo-oriental, tradição chinesa. O yin e o yang, o macho e a fêmea, né? São as chamadas díades. A díade tem um nome técnico que são os opostos polares correspondentes e complementares. Tem um livro fantástico do René Guénon chamado A Grande Tríade. Quando você trabalha uma díade, ela te remete a uma tríade. É o Tao. Você tem o Yin, o Yang e o Tao, né? Então, quando você tem um oposto polar correspondente e complementar, é uma díade. São dois termos, né? São dois termos, digamos assim. Eu tenho esse termo e esse termo. Um é o Yin, outro é o Yang. O que vai acontecer? Na oposição polar correspondente e complementar, um termo trabalha junto com o outro, mantendo a sua categoria ontológica. O Yin permanece sendo Yin e o Yang permanece sendo Yang. Mas eles fazem um movimento de correspondência e de complementaridade. O macho e a fêmea, por exemplo, procriam. Certo?
Bem, quando essa oposição polar correspondente e complementar foi trazida para o universo político, o que aconteceu? Eles deixaram de ser opostos polares correspondentes e complementares. E eles passaram a ser simplesmente opostos polares. Então, aquilo que fazia um trabalho em conjunto tornou-se inimigo. Então, esses opostos polares no campo político, o conceito que é originário do terreno do sagrado e do transcendente e da religião, quando transposto para o plano político, ele criou uma categoria, ele criou grupos de ideologia, onde que se autodefinem à direita ou à esquerda, com ações extremamente marcadas e concretas. O grupo da direita faz tal coisa, o grupo da esquerda pragmaticamente faz tal coisa. No campo político, a política, haviam as monarquias. As monarquias foram depostas, então o campo político passa a ser um campo de revezamento de grupos. Que a monarquia é direito sucessório hereditário, você não tem revezamento. Quem dirige o poder, digamos o executivo, é um só, é aquela família. Aí você pode ter golpes de Estado que mudam, mas aí permanece aquele clã. Muito bem. Com o espectro da Revolução Francesa, você passa a ter uma mobilidade política. Com essa mobilidade política, vem grupos distintos. Aquele grupo que vem da direita ou da esquerda, quando ele está no poder, o outro que está fora do poder trabalha para eliminar aquele que está no poder. Então você tem uma rotação de grupos no poder político. Mas a coisa não para só aqui. Quando esse conceito que traz carregado uma ideologia política, aqui já existe o início do surgimento de um espectro teórico chamado ideológico. Isso não existia antigamente. Tá certo? Muito bem. Esses opostos passam a ser opostos antitéticos. Esse é o termo correto. Antitético. A oposição antitética é aquela que existe que fala o seguinte: o indivíduo que é da direita não tem o indivíduo que é da esquerda como um inimigo político. E o cara que é da esquerda tem o indivíduo que é da direita como um inimigo político. O problema todo da definição conceitual de inimigo é que no campo político, trabalhando com a perspectiva antitética, o inimigo político tem que ser literalmente eliminado do espectro. Tá certo? Então, essa eliminação tem duas dimensões. É preciso que vocês entendam isso. A primeira eliminação é: eu sou da direita e estou ocupando o poder agora. Aí o cara que está na esquerda, que não está no executivo, está no parlamento, trabalha para assumir o parlamento. Então isso é um tipo de eliminação. Bem, no grupo antitético, faz parte do jogo, digamos assim, da oscilação. Um outro tipo de eliminação é o seguinte: a chamada eliminação totalitária, motivada por uma ideologia totalitária. Eu estou no poder, existe este outro grupo que faz parte da política, e este grupo, eu, neste poder, decido que este grupo não pode existir, politicamente falando. Nem enquanto representação, nem enquanto ideia, nem enquanto símbolo. Então, o que este grupo vai fazer? Este grupo vai eliminar este grupo aqui, ipso facto. Ele vai eliminar fisicamente. Ele vai matar aquele grupo. Quando eu digo matar, eu digo matar.
É a partir dessa oposição antitética radical em que o conceito de inimigo é trabalhado no extremo, inimigo no sentido de que ele é um alvo a ser abatido e ele não tem o direito de existir. É a partir desta lógica política, mental, ideológica, que criam-se os governos totalitários. Então, o que é um governo totalitário? É alguém que trabalha com a teoria da díade antitética, resolve que ele é o bem supremo e que tudo que não tiver no grupelho dele tem que morrer. Então, nós tivemos os grandes regimes de direita e de esquerda totalitário que eliminam o opositor político, fisicamente falando. E quem não quiser fazer parte daquele grupo é exilado ou é morto, ou é preso. Percebeu? O que é que está acontecendo agora no Brasil? O discurso desse sujeito que ocupa a presidência da República, que é claramente um psicopata, claramente um oligofrênico, um sujeito que, depois dele, qualquer indivíduo, o que esses militares fizeram ao colocar essa figura de Jair Bolsonaro no poder é algo tão sério, tão sério. Esse homem desmontou toda e qualquer ligação jurídica, legal, de amparo legal, daquilo que diz respeito à estrutura de Estado. Depois dele, qualquer um pode ser presidente do Brasil, inclusive traficantes. Guardem o que eu estou falando. Quando em 2016 eu disse que esse homem era o cavalo de Troia do PT, veja que o Lula está preparando a volta dele com todas as honras, as pompas e as circunstâncias. Não é? Muito bem. Nenhum governo, nenhum Estado se mantém sem instituições de Estado. Baseado nessa polarização, o PT começou essa polarização, hein? O PT criou a ideia do inimigo a ser abatido e trabalhou o tempo inteiro com o inimigo a ser abatido. Mas o PT não foi capaz de fazer, porque não tinha os generais nas costas abertamente, o que esse sujeito está fazendo. Então, o que eles estão seguindo, eu também já falei em vários programas de rádio. O que os militares brasileiros seguem, desde o século XIX, é a doutrina antitética da maçonaria, do inimigo, da díade antitética, onde eles criam inimigos políticos para serem abatidos e fisicamente. Com o fito deles, militares, serem o grande poder político do Brasil. O Brasil é uma anomalia aberrante enquanto constituição político-histórica. E o curioso é o silêncio absoluto, inclusivamente, dos atuais pesquisadores que estudam a temática militar. O único cara de esquerda que eu tenho visto fazer uma reflexão é o Roberto Amaral sobre isso, sobre esse erro histórico, porque ele é um intelectual. E falou, como é que nós nunca prestamos atenção à atuação dos militares dentro da política nacional? É um fato realmente inconcebível, porque as Forças Armadas é o maior poder desestabilizador da história da República. Eu já cansei de falar sobre isso. Então ele segue uma doutrina, no século XIX, depois que que quem entronizou os militares no poder foi a maçonaria. Muito bem, criaram um novo exército. Eu já falei sobre isso também.
Depois que eles entram no poder no século XIX, que eles começam a interferir dentro da política, ipsis literis, eles vão levar muito tempo, e somente em 1930, na década de 30, o Góes Monteiro, que era um tenenteco golpista, que junto com Getúlio Vargas chega ao poder, e quando ele chega ele pula para general do dia para a noite, literalmente. Esse tenenteco cria a chamada Doutrina de Segurança Nacional. A Doutrina de Segurança Nacional é exatamente a doutrina que os militares seguem como projeto político de poder. Essa doutrina tem como base o inimigo político a ser abatido. E quem é o inimigo? Quem eles definem que será. O problema do inimigo que foi trazido para dentro do plano político, a partir da Revolução Francesa, é o terceiro elemento. Quem é a autoridade intelectual que está acima desses dois grupos, que vai definir quem é o bom e quem é o mal? E dentro do bom e do mal, quem é a autoridade que vai definir quem vai ser abatido e quem vai ser poupado? Então isso é um problema filosófico profundo, hein? É um problema religioso profundo, é um problema de ontologia. Então, como a ideia de direita e de esquerda advém da religião e do sagrado e do transcendente, a mente humana, isso está presente dentro do psiquismo humano. Quando você fala assim, cara é de direita, você não pensa, é automático. Você categoriza ele, você fala ele é bom. Quando o cara é de esquerda, você fala ele é mau. Porque essas categorias simbólicas, representativas do universo religioso, milenares, foram trazidas para o espectro da política. Pela maçonaria e pela Revolução Francesa, pelos Illuminati. Quando eles foram transpostos para dentro do campo da política, aquilo que só faz sentido à luz de uma ideia de Deus, e Deus não está aqui para ficar matando as pessoas, não é? Porque quando você fala o mal pode ser convertido. Ele pode ser reabilitado. Mas você não tem uma categoria de pessoas condenadas a vida inteira. Não é? Estigmatizadas. Então essa categoria entra dentro do terreno da política pela via ideológica dos revolucionários e ela não sai mais. O que está acontecendo agora? O Norberto Bobbio, então você tem uma geração, eu já falei sobre isso também, você tem uma geração de pesquisadores, isso desde a década de 60, hein? Que vem refletindo seriamente sobre a pertinência ou não de manter a avaliação das palavras direita e esquerda aplicada dentro do campo político. Por quê? Porque hoje o mundo não é um mundo feito de inimigos. O comércio é internacional, as compras são internacionais, a mercadoria é internacional. Você tem um fluxo de pessoas que vão e vêm. Se você começa a trabalhar com um inimigo, então você vai fazer o quê? Você vai começar a fazer guerra pelo mundo inteiro? Guerra comercial, guerra política, guerra ideológica, guerra simbólica, guerra de linguagem. Não é? Então o que está acontecendo hoje com este governo brasileiro, com esses ensandecidos que assumiram o governo, é que eles transformaram o mundo inteiro em inimigo, inclusive o próprio povo, comandando uma política de assassinato da população, claramente. Uma política de democídio. Por trás disso tudo, você tem o conceito da doutrina de segurança nacional. Você tem o bem, que são os militares, e a elite financeira que eles decidem, que os apoia, e vocês têm um inimigo a ser abatido. Então são eles que determinam quem vai viver e quem vai morrer. É muito sério o que está acontecendo. Curioso é o seguinte, para finalizar, é impossível que o filósofo autoproclamado, segundo o governo do Jair Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, não saiba que desde a década de 60, as palavras direita e esquerda estão sendo reavaliadas, historicamente falando. Eu já dei inclusive a lista dos nomes dos grandes teóricos dessas linhas, há muito tempo. É óbvio que sabe. E não faz sentido hoje você tratar todo mundo como inimigo. Uma coisa existe ainda, há uma pertinência em ações concretas à direita ou à esquerda?
Mesmo isso está sendo revisto. E tem que ser. Então, enquanto o mundo inteiro está revendo uma série de coisas, o Brasil entrou num surto que, sobre o meu entendimento, provocado pelo petismo em primeira mão, que veio antes, e depois pelo olavo militar bolsonarismo, nós entramos num processo que no mínimo vai se arrastar por 10 anos. No mínimo. E a volta do senhor Lula ao poder, se isso acontecer, de modo algum sana a situação. Muito pelo contrário, todo esse problema criado pelos militares e pela elite assassina brasileira vai ser mais uma vez mascarada. E assim vai sendo construída a história brasileira, de fraude em fraude, de golpe em golpe, de mentira em mentira, de absurdo em absurdo, mas agora com uma diferença. O que foi feito nestes 2 anos de governo abriu todos os precedentes legais e institucionais para, de hoje em diante, acontecer qualquer coisa a nível institucional dentro do Brasil, até o Brasil ser dirigido por um traficante de drogas. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo Conselheiro Acácio.